3 SUVs pretas pararam nos portões de ferro de Sandringham, às 9h15 da manhã. Era 4 de abril de 2026, uma data que agora marca um ponto de virada para a monarquia britânica. Não houve gritos nem cenas dramáticas em um jantar de Estado formal. Em vez disso, um consultor jurídico sênior saiu e entregou um documento que mudou tudo. Essa notificação judicial atingiu a família real como uma explosão silenciosa e calculada. A princesa Anne acabara de efetivamente impedir o acesso da rainha Camila à ala oeste da propriedade. Ela não agiu como uma irmã frustrada ou uma parente descontente. Ela agiu com a autoridade legal vinculativa da falecida rainha Elizabeth II. O mecanismo utilizado foi algo chamado Lei das Propriedades Privadas da Coroa. Trata-se de um instrumento jurídico raro que permite a um executor proteger a propriedade. Ele se aplica se a integridade histórica de uma propriedade privada for considerada ameaçada. Nesse momento, a princesa Anne deixou de ser apenas um membro da família real. Ela foi a voz do testamento final de sua mãe. Essa distinção é o cerne de todo o conflito que se desenrola atualmente. Antes de analisarmos os artefatos desaparecidos e os custos legais, inscreva-se. O Crown Watch mantém você atualizado sobre esses desdobramentos reais semanais. O conflito começou quando a rainha Camila finalizou os planos para uma reforma multimilionária. Ela pretendia transformar a ala oeste na nova sede da Fundação Real. Este projeto foi sua iniciativa emblemática para modernizar a imagem administrativa da monarquia. Os empreiteiros já estavam no local, preparando-se para iniciar os trabalhos nos cômodos. Eles se depararam com uma forte resistência legal por parte da equipe da princesa Anne. Não se tratava de um pedido educado ou de uma carta com tom firme. Era uma notificação entregue fisicamente que paralisou toda a construção. O cerne da disputa é um espaço específico conhecido como Sala 102. Para o público, a sala de estar azul parece um escritório histórico como qualquer outro. Para a família, é uma catedral da memória e da história silenciosa. Foi aqui que a rainha Elizabeth passou seus últimos momentos de tranquilidade em Sandringham. Ela aprovou seus últimos documentos de Estado entre estas 4 paredes azuis. Para a princesa Anne, este cômodo não é apenas um espaço de escritório disponível, é uma parte sagrada do legado duradouro de sua mãe. A ideia de transformá-lo em um movimentado centro administrativo era inaceitável. Anne considerava essa reforma uma linha vermelha que ninguém poderia cruzar. Uma testemunha relatou uma troca de palavras arrepiante entre funcionários e a equipe jurídica. Um administrador da propriedade perguntou sob qual autoridade estavam impedindo a entrada dos funcionários da rainha. O advogado respondeu imediatamente, citando a Lei de Propriedades Privadas da Coroa. Ele também mencionou as cláusulas de confidencialidade específicas do testamento da falecida rainha. Isso transformou uma disputa familiar em uma batalha legal de alto risco. Ao levar a questão para um processo formal, Anne fez uma jogada estratégica. O rei Charles não pode simplesmente ordenar que sua irmã recue agora. Para reverter a situação, ele teria que desafiar as próprias estruturas legais de sua família. Seus assessores o alertaram de que tal medida seria catastrófica. A notificação judicial entregue em Sandringham contém um prazo muito específico. Tudo deve ser resolvido até 21 de abril de 2026, uma data significativa. Esta data marca o centenário do nascimento da rainha Elizabeth II. Anne deu ao palácio exatamente 16 dias para responder às suas exigências. Caso não se chegue a um acordo, a ala oeste poderá permanecer legalmente interditada. Isso transformaria o coração de Sandringham em uma zona proibida. A rainha Camila ficaria na prática banida da propriedade privada de seu próprio marido. O clima dentro do palácio é agora descrito como de total paralisia. Camila estava segundo relatos em Clarence House quando soube da notícia. Fontes dizem que sua reação foi de incredulidade e fúria contida. Ela passou anos construindo sua influência e moldando a Fundação Real. Ser impedida de entrar na propriedade pela cunhada é uma humilhação pública. Ela jamais imaginou que Ana usaria a lei dessa forma.
Mas os observadores estão se perguntando sobre essa atitude repentina, por que Anna escolheu justamente esse momento para iniciar um processo judicial. Algo dentro da sala 102 desencadeou este pedido de emergência na semana passada. De acordo com fontes internas, não se trata apenas da arquitetura. Trata-se dos itens específicos que estavam sendo removidos. Para entender o bloqueio, precisamos analisar os últimos 18 meses. Não se tratou de um impulso repentino ou de um momento de raiva. Foi uma manobra defensiva meticulosamente planejada pela Princesa Real. Os primeiros sinais de problemas surgiram em 8 de setembro de 2020. Foi 4 data que marcava o segundo aniversário do falecimento da rainha. Durante uma reunião em Balmoral, Camila sugeriu um amplo plano de modernização. Ela queria substituir os funcionários de longa data da propriedade por sua própria equipe. Esses funcionários haviam sido leais à Rainha Elizabeth por décadas. Fontes internas notaram que a Princesa Anne permaneceu estranhamente em silêncio durante a proposta. Em 48 horas, Anne já havia contatado os principais administradores do patrimônio. Ela iniciou uma revisão silenciosa e exaustiva de todos os arquivos do fundo. Ela não estava apenas ouvindo os planos. Estava auditando o futuro. A tensão se transformou em um confronto direto em dezembro de 2025. Uma forte divergência surgiu em relação à correspondência privada da falecida rainha. Camila argumentou que as cartas deveriam ser transferidas para melhor administração. Um membro da equipe lembrou-se da resposta friamente calma de Anne durante aquela reunião. Ela disse que esses documentos pertencem à história, não a uma assessoria de imprensa. Anne então tomou a medida sem precedentes de exigir um inventário completo. Ela queria que cada item da coleção Sandringham fosse contabilizado individualmente. Este foi o primeiro sinal de que ela não confiava mais em acordos verbais. Ela precisava da proteção de um registro legal escrito e verificado. A situação tornou-se verdadeiramente explosiva em 2 de fevereiro de 2026. Curadores sêniores descobriram uma discrepância grave nos arquivos de Windsor. 3 peças icônicas de joalheria haviam sido reclassificadas no registro digital. Uma dessas peças era a lendária e inestimável Tiara Vladimir. Elas deixaram de constar como parte da coleção soberana. Em vez disso, foram classificadas como empréstimos pessoais de longo prazo para o gabinete da rainha. Para a Princesa Anne, essa foi a linha vermelha definitiva do conflito. O legado não estava apenas sendo transferido, estava sendo redefinido. O ponto de conflito físico ocorreu na manhã de 28 de março. Camila emitiu uma ordem para trocar as fechaduras digitais de segurança. Ela queria acesso irrestrito aos aposentos privados da ala. A equipe jurídica de Anne respondeu em 4 horas com uma série de liminares. As fechaduras não foram trocadas pelos empreiteiros naquele dia. Em vez disso, toda a ala foi colocada sob quarentena legal. O Palácio de Buckingham agora está em completo e silencioso silêncio quanto à divulgação de informações. Todos os funcionários de alto escalão foram obrigados a assinar novos acordos de confidencialidade. Eles enfrentam a ameaça da lei de segredos oficiais caso falem. O rei Charles está atualmente em reclusão e enfrentando um ultimato legal impossível. De um lado, sua esposa exige o direito de administrar sua casa. Do outro, sua irmã apresentou um dossiê de precedentes legais. Esses documentos poderiam privar o monarca de seus direitos de propriedade privada. Isso aconteceria se ele não protegesse os mandatos da falecida rainha. A pergunta que paira nos corredores do palácio é simples e muito direta: se Anne isolar uma ala, o que mais ela revelará? O antigo código de silêncio da realeza parece ter sido quebrado para sempre. Ninguém sabe se a dinâmica familiar poderá ser restaurada. As pessoas estão fascinadas com a forma como uma princesa pode se sobrepor à rainha. Na hierarquia real, título nem sempre significa poder legal. Anne deu uma verdadeira aula sobre as nuances do direito constitucional. Ela provou que a verdadeira vantagem vem do controle das entrelinhas. Nos bastidores, seu mecanismo de 3 etapas é chamado de escudo de ferro do patrimônio. A primeira etapa envolveu a ativação dos curadores reais. Anne não apresentou a queixa como uma cunhada ressentida. Se o tivesse feito, o rei poderia simplesmente tê-la rejeitado. Ela agiu em sua capacidade oficial como executora do testamento. Este é um mandato vitalício que lhe foi conferido por sua mãe. Aos olhos da lei britânica,
Anne não é apenas uma princesa. Ao assinar esses documentos, ela se torna a voz do soberano. Essa distinção altera completamente a dinâmica de poder no palácio. Torna suas diretrizes juridicamente vinculativas, inclusive para o monarca reinante. O segundo passo é a condição que desencadeia a proteção prevista nas escrituras de fideicomisso. Certas zonas históricas em Sandringham são classificadas como espaços patrimoniais. A Sala de Estar Azul está abrangida por essa proteção legal absoluta. Essas escrituras contêm uma cláusula de segurança muito rigorosa e eficaz. Qualquer tentativa de alterar a finalidade desses espaços aciona um alarme. Essa suspensão de direitos ocorre automaticamente, sem necessidade de ordem judicial. Quando Camila tentou converter os cômodos, ela acionou esse alarme. O ato de modernizar o espaço foi o que causou o bloqueio. O terceiro passo é essa sobreposição legal definitiva do mecanismo de 1952. Sandringham é propriedade privada, o que significa que as leis estaduais não se aplicam. Uma diretiva do testamenteiro relativa à propriedade privada prevalece sobre as decisões administrativas. Essa antiga barreira impede que um novo reinado apague o passado. Camila consegue administrar a casa, mas não pode anular um testamento. As consequências foram sentidas ao meio-dia de 5 de abril. Um bloqueio digital foi imposto em toda a rede de servidores de Sandringham. Todos os perfis de acesso biométrico da equipe de reforma foram revogados instantaneamente. Os empreiteiros chegaram à tarde e descobriram que seus códigos de barras haviam sido rejeitados. Estavam em terreno real, mas a entrada lhes era legalmente proibida. O sistema de segurança simplesmente se recusava a reconhecer suas chaves digitais. Anne havia demarcado uma linha com tinta permanente própria para uso jurídico. Ela usou a lei para proteger o que a tradição já não conseguia. Embora as portas estejam trancadas, as comportas políticas estão agora abertas. A princesa real ampliou sua investigação sobre o conteúdo da propriedade. Ela agora busca um artefato desaparecido de imensa importância. A investigação centra-se numa única caixa de couro vermelho feita à mão. Esta caixa de despacho foi fabricada pela lendária Wickwar & Company. Não se trata apenas de uma bagagem, é um cofre. Segundo os registros, continha os manuscritos privados da falecida rainha. Isso incluía diários pessoais e correspondências nunca destinadas ao público. Fontes confirmaram que a caixa estava desaparecida durante o último inventário. Essa descoberta ocorreu porque Anne ordenou uma verificação dos cômodos. Uma caixa contendo 70 anos de história privada desapareceu. A escalada decorrente dessa descoberta foi rápida e muito séria. A equipe jurídica de Anne solicitou a extração completa dos registros de segurança. Eles querem ver os dados da unidade de proteção de elite. Especificamente, estão analisando os dados da noite de 27 de março de 2026. Um funcionário descreveu o ambiente no palácio como sufocante. Segundo relatos, Anne fez uma pergunta devastadora para um gerente sênior se eles achavam que as câmaras seriam desligadas. Isso sugere que a remoção dos objetos foi um ato sistemático e planejado. Há suspeitas de que o gabinete de Camila esteja redefinindo a história da realeza. Eles podem estar removendo pertences íntimos para abrir caminho. Quem controla os artefatos controla a narrativa futura. Ao transferir esses manuscritos, o gabinete da rainha poderia silenciar a voz de Elizabeth. Mas existe uma enorme armadilha legal à espera dos infratores. A maioria dos artefatos em Sandringham pertence a um fundo fiduciário real específico. Mover itens desse fundo sem permissão é uma grave violação da lei. Essa quebra de confiança acarreta pesadas penalidades de acordo com a legislação britânica sobre propriedade. Se Camila autorizou essa remoção, ela enfrenta uma crise constitucional. Esta é uma situação sem precedentes na história moderna da monarquia. A fúria vinda do círculo da princesa Anne é agora palpável. Ela dedicou sua vida a ser a guardiã máxima do protocolo. Para ela, isso não é apenas uma discordância. É uma profanação. A pergunta que paira no ar é simples, mas muito pesada. Se a caixa de Wickwar não está em seu cofre onde com a aproximação do prazo de abril, os manuscritos se tornaram a principal moeda de troca. Se não forem devolvidos, Anne poderá tomar uma medida final.
Ela poderia solicitar uma investigação policial formal sobre o desaparecimento. Nesse cenário, nem mesmo uma rainha é considerada intocável. No centro dessa tempestade está um rei muito cansado. Charles nunca deveria ter lutado uma guerra em duas frentes. Atualmente ele está isolado em Highgrove House para se recuperar. Oficialmente ele está descansando, mas extraoficialmente é um verdadeiro centro de operações. Ele está tentando manter a estabilidade antes do evento do centenário. O dia 21 de abril deveria ser um momento de união nacional. Nos bastidores, o rei enfrenta uma escolha que pode destruir a família. Ana encurralou o irmão sem saída. Um cortesão descreveu seu estado como uma paralisia constitucional total. O dossiê apresentado por Ana Bolena é juridicamente sólido e muito perigoso. Ele deixa o rei com apenas duas opções catastróficas à sua disposição. A primeira é destituir formalmente sua irmã do poder. Isso exigiria um ato do Conselho e uma batalha judicial pública. A imagem de uma princesa processando o rei seria um golpe fatal. Destruiria a continuidade tranquila que Charles tanto se esforçou para construir. A segunda opção é igualmente perigosa para a sua paz doméstica. Ele poderia ficar do lado de Ana e exigir que Camila retirasse as suas queixas. Fazer isso minaria publicamente a autoridade da rainha consorte. Sinalizaria que seu poder é secundário em relação à velha guarda. Uma rainha que não consegue garantir o apoio de uma ala perdeu sua influência. Uma fonte afirma que Charles está profundamente angustiado com a situação. Segundo relatos, ele disse que não pode expulsar a esposa nem trair a mãe. Essa frase ilustra perfeitamente o quão encurralado o monarca se sente agora. A dimensão desse conflito é visível nos registros do palácio. Os honorários advocatícios referentes a essa disputa já chegaram a 450 mil libras. Esse dinheiro está sendo retirado dos fundos pessoais do rei. Advogados constitucionalistas estão cobrando por hora para resolver essa disputa. Cada libra gasta aqui é uma libra perdida para o centenário. Esse fato está causando intenso atrito dentro do Tesouro Real. Com o trabalhador do prazo se aproximando, o rei está ficando sem tempo. Sua irmã se recusa a abdicar de seu dever sagrado. Sua esposa se recusa a abrir mão de seu direito de modernizar. Em Highgrove, as luzes permanecem acesas até tarde da noite. Os conselheiros estão buscando uma terceira via para resolver a crise. Precisam de uma ponte mágica que permita que ambas as mulheres saiam vitoriosas. Até esta manhã, nenhum acordo desse tipo foi encontrado. Ninguém mais pergunta se o rei escolherá. Eles estão perguntando quando ele finalmente fará sua jogada. Neste jogo de xadrez real, o próximo movimento é vital. Ele decidirá quem ficará com as chaves da propriedade. Ele também decidirá quem detém o verdadeiro poder por trás do trono. O que acontecerá se o rei optar por não fazer absolutamente nada? O silêncio em Highgrove é o sinal mais perigoso até agora. Com o início da contagem regressiva de 16 dias, a família se encontra numa encruzilhada. Isso definirá a monarquia pelos próximos 100 anos. O bloqueio não é apenas um impasse temporário entre parentes. É o catalisador para uma reconfiguração total do poder. 3 cenários distintos estão sendo debatidos pelo círculo íntimo. O primeiro e mais volátil é o cenário de guerra aberta. Se Charles ignorar eliminar Anne, divulgará um segundo dossiê. Este arquivo contém provas de uso não autorizado do orçamento das propriedades. Um julgamento público levaria ao colapso total da monarquia, despojando-a de seu prestígio e da confiança pública. A segunda opção seria uma paz fria negociada em segredo. Camila teria permissão para usar a ala como inquilina. No entanto, ela não teria o direito de mover nenhum artefato. A ala se tornaria na prática um museu controlado por Anne. Isso preserva a imagem pública, mas mantém a tensão elevada. O resultado mais provável é uma vitória absoluta para Anne. Essa mudança está acontecendo por causa do príncipe de Gales. Há relatos de que William se aliou à sua tia em particular. Ele quer proteger o legado histórico e imaculado de sua avó. Com o herdeiro e a princesa real unidos, Camila sai perdendo. Ela pode ser forçada a adiar seus planos de reforma indefinidamente. Talvez até se refugie na Escócia para que a repercussão na mídia diminua. Se isso acontecer, estaremos testemunhando a formação de uma dinastia dupla.
Charles e Camila cuidarão das cerimônias e jantares de Estado, mas a alma da monarquia será governada por outros. Anne e William se tornarão os verdadeiros guardiões do legado. Esta história está se desenrolando mais rápido do que o palácio consegue acompanhar. A cada hora, uma nova e chocante revelação vem à tona. Há um detalhe que os advogados de Anne ainda não tornaram público. Envolve o símbolo mais pessoal do reinado da falecida rainha. Seu anel de noivado de diamante de 13 quilates desapareceu do cofre. A última assinatura digital do cofre foi registrada recentemente. Um mensageiro particular foi rastreado até um cofre em Londres. A resposta sobre quem o levou pode levar à ruína do palácio. A batalha legal em torno do quarto 102 é apenas o começo. Uma disputa muito maior pelo legado físico está prestes a acontecer. O mundo observa para ver quem realmente controla a coroa, mas só o tempo dirá se a Casa de Windsor sobreviverá.